Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, Vamos começar mais uma live de sabedoria, riqueza e vida plena. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho, o ano é 2023. São exatamente 5 horas e 29 minutinhos. Então sejam todos bem-vindos, vamos começar mais uma live falando de riqueza, de sabedoria, vida plena. Pois foi isso que Deus criou e é isto que Deus quer para todos nós. Então vamos começar mais uma live. Hoje vamos ler e comentar mais uma palavra de Deus, mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Atualmente estamos lendo o livro da fé, da resiliência, da superação, o livro do amor, da lealdade de um homem para com Deus, o livro de Jó. Então, se você quer, por exemplo, aumentar a sua fé, a sua resiliência, eu aconselho que você leia este livro da Bíblia, mas leia com atenção. Não é um livro simples, não é de fácil entendimento, mas é um livro de muita sabedoria, um verdadeiro manual para a vida. E como eu tenho dito, a Bíblia Sagrada não é só um livro religioso. Você se engana se você é um daqueles que acha que a Bíblia Sagrada é um livro religioso. Devo lhe dizer que você se engana. A Bíblia Sagrada é um livro, é um manual para a vida. Tudo que você procurar em termos de vida, plenitude, sabedoria, riqueza, prosperidade, ter uma vida plena, saber exatamente como você deve fazer para ter uma vida plena, próspera, uma vida longa, com muita sabedoria, você vai encontrar tudo isto na Bíblia. Então imagine que você é um equipamento eletrônico, você comprou, por exemplo, um micro-ondas ou um celular e você não se deu ao tempo de ler o manual de instruções. Então você não está usando este equipamento em sua plenitude, não está usando todas as funções, todos os recursos, todo o potencial deste equipamento. Por quê? Porque você não parou para ler o manual de instruções daquele equipamento. Então você não está usando este equipamento com todas as suas funções, com todos os seus recursos. Então a Bíblia é o manual de instruções que você deve ler para conduzir melhor a sua vida. Pois aqui na Bíblia você tem todas as orientações do que você deve fazer para ter uma vida plena, usar o equipamento em sua plenitude, com todas as funções, com todos os recursos. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura e, como já disse, hoje estaremos lendo o capítulo 20 do livro de Jó. E para isso nós utilizamos nossa ferramenta de trabalho. Vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? A nossa Bíblia Sagrada, o livro da sabedoria, da riqueza, da saúde. Aqui você tem orientações para tudo. E o interessante, o bom de quando você começa a ler a Bíblia é que você começa a se deparar com a sabedoria, com o conhecimento, com o entendimento, porque é um livro que vai fazer você refletir, você observar tudo que você está fazendo, tudo ao seu redor. E conforme você vai lendo a Bíblia, você percebe que vai entrando a sabedoria dentro de você, o conhecimento, e você começa a receber uma energia positiva, e
tudo começa a funcionar muito bem, as coisas começam a acontecerem, as coisas começam a acontecer em sua vida e tudo começa a funcionar em sua vida. Mas lembre-se, tem muita gente que leva isso para o lado religioso, mas não estou falando aqui de religiosidade. Às vezes as pessoas me perguntam: ô professor, mas por que você está fazendo esse trabalho? Todo dia você tem um capítulo novo, o senhor lê um capítulo novo da Bíblia e faz live com isso, e faz vídeo com isto, o senhor nem religioso é. Pois é, você não precisa ser religioso para você comprar uma Bíblia, para você ler a Bíblia e você saber como deve funcionar a sua vida. Quais os caminhos, quais os princípios você deve seguir para que você tenha êxito em tudo que você faz na sua vida. Então a Bíblia não é um livro religioso, como já disse, é o manual de instruções para a vida. Mas vamos começar nossa leitura hoje, como já disse, capítulo 20 do livro de Jó. Antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Perfeito? Então, para quem, fazendo um resumo rápido aqui do que aconteceu com Jó, porque o livro de Jó é um livro extenso, é um livro grande da Bíblia, né? Ele tem 42 capítulos. Então, Jó era um homem muito próspero, muito rico, saudável, tinha uma família plena, uma família grande. Jó tinha 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. E Jó ele era próspero em tudo que ele fazia, tudo que ele tocava virava ouro. Então Jó tinha muitas terras, rebanhos de gado, rebanhos de jumentas, rebanhos de cabras, né? Tinha muitos servos e tudo isso foi tirado de Jó. Seus filhos foram tirados, seus rebanhos foram roubados, seus servos foram mortos, suas terras Jó perdeu suas terras, e Jó inclusive perdeu também sua saúde. Jó tinha feridas dos pés à cabeça, então todos se afastaram de Jó, inclusive sua esposa também, que mandou ele amaldiçoar a Deus e que ele se matasse, tirasse sua própria vida, porque ele não servia mais para nada. Então Jó estava num momento de lamentação, de angústia, de sofrimento, de muito choro, de muita dor. Então Jó já não servia para nada, ninguém queria ficar próximo de Jó. Seus amigos se afastaram, seus parentes, seus familiares, todos se afastaram. Ninguém queria mais se aproximar de Jó. Então esta é a situação de Jó. Então o livro de Jó se resume nesses fatos, né? Que Satanás ele em uma reunião, né? Em uma reunião dos anjos com Deus, Satanás se aproxima, né? Entra também nesta reunião e Deus pergunta para Satanás o que ele tem feito, né? E Satanás então faz um acordo com Deus, que ele diz que tudo que Jó tinha não era de fato porque Jó amava a Deus, mas sim porque Jó era interesseiro, ele só amava a Deus e era leal a Deus porque era interesse, porque Deus protegia ele, Deus dava tudo que ele queria, Deus fez um escudo ali na família dele, para que nada de ruim pudesse acontecer. Então Satanás pede autorização para tirar tudo de Jó, inclusive a sua saúde também. E a ideia de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus, que Jó renegasse a Deus. Essa era a ideia de Satanás e foi esse o acordo que foi feito com Deus. E Deus permitiu que Satanás mexesse na família de Jó, mexesse nos bens de Jó, nos bens materiais de Jó, tirasse até a saúde de Jó, mas não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó.
Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior para Jó. Maior ainda do que tudo aquilo, do que toda aquela riqueza, do que toda aquela alegria, aquela saúde, aquela felicidade, aquela família plena, aquela família saudável que Jó tinha. Então Deus tinha um propósito bem maior para Jó. Por isso que Deus permite que Satanás mexa até na sua saúde, mexa em seus bens materiais, sua família, até na sua saúde, mas não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Por quê? Satanás queria, na verdade, que Jó tirasse a sua própria vida. Porque esta é a maneira que a pessoa tem de verdadeiramente amaldiçoar a Deus. É desta maneira que as pessoas amaldiçoam a Deus de verdade, tirando a própria vida, renegando o Criador. Renegando o Criador. Ele tira na própria vida, seu espírito, em vez de voltar para Deus, que é o Criador, que foi quem deu a vida para Jó, em vez de voltar para Deus, seu espírito iria para o mundo das trevas e nunca mais retornaria. Se tornaria um escravo das trevas, o escravo de Satanás. Essa era a ideia. Então este é o enredo, né? E neste enredo você tem 3 amigos que não eram tão próximos, não moravam, não residiam tão próximos a Jó, mas largaram seus negócios, largaram seus bens, largaram suas famílias e foram fazer companhia para Jó, porque Jó não tinha ninguém gostava mais de Jó, ninguém queria ficar mais perto de Jó. É aquela coisa, aquela questão da pessoa que hoje ele tem fama, tem dinheiro, tem poder, todo mundo quer se aproximar, né? Tem riqueza, todo mundo quer estar perto. Aí quando a pessoa perde a fama, perde o dinheiro, perde a riqueza, todos os bons amigos se afastam. Então, basicamente, o livro de Jó é este diálogo, esta conversa entre Jó e seus 3 amigos. Jó e seus 3 amigos. Então, estamos agora no capítulo 20 e continua a conversa entre Jó e seus 3 amigos. Esses amigos foram enviados até Jó, claro, para fazer companhia, para conversar com Jó, mas também foram para colocar pressão sobre Jó, mesmo Jó já passando por todas as dificuldades que Jó estava passando. Os amigos foram lá e colocaram pressão em cima dele. Olha, fale, confesse logo tudo que você fez de errado aí, porque naquela época era bem claro, ou seja, quem estava por cima, quem tinha muita prosperidade e de repente perdia tudo, é porque tinha feito alguma coisa de errado, tinha cometido algum pecado e Deus o estava castigando por aquilo. Então, e não era o caso de Jó, segundo ele não tinha errado em nada. Então, os amigos foram lá para tentar também descobrir, olha, fale, confesse onde foi seu erro, o que você fez de errado, confesse, peça perdão a Deus e continue sua vida, ele vai te ouvir, ele vai te abençoar novamente. Mas Jó se negava a fazer isso, porque Jó achava que era perfeito, Jó se achava perfeito e era temente a Deus e Jó não pecava, não tinha pecado. Então continua aqui a conversa de Jó e seus 3 amigos. Então, capítulo 20, versículo 1. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse. Então, como eu disse, continua essa conversa. Jó acabou de responder uma série de questionamentos de Bildade, um dos seus amigos, do seu amigo Bildade. Seu amigo Bildade fez uma série de questionamentos. Jó respondeu para ele. Agora o outro amigo, Zofar, começa a fazer também uma nova sequência de questionamentos. Então respondeu Zofar, o Naamatita, em cima do que Jó falou. Agora Zofar vai falar também. Zofar vai falar também. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Portanto, meus pensamentos me fazem responder, e por isto eu tenho pressa. Portanto, meus pensamentos
me fazes responder, e eu me apresso a te dizer. Portanto, os meus pensamentos me fazem responder, e por isto eu tenho pressa. Então, meus pensamentos me fazem responder, Jó, e eu tenho pressa. Versículo 3. Eu ouvi checarem a minha vergonha. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Eu ouvi checarem a minha vergonha, o espírito do meu entendimento responderá por mim. Então eu vou responder através do meu entendimento para ti, Jó. Versículo 4. Não sabes tu isso desde antigamente que o homem foi posto sobre a terra? O homem foi posto sobre a terra. Versículo 5. Que o triunfo dos perversos é breve e a alegria dos hipócritas é só por um momento. Então não sabes tu, Jó, que a alegria dos perversos é breve? Aliás, não sabes tu, Jó, que o triunfo dos perversos é breve e a alegria dos hipócritas é só por um momento? Então ele está dizendo aqui, Jó, não sabes tu que o triunfo dos perversos é breve e a alegria dos hipócritas é só por um momento? Ou seja, o perverso ele pode até triunfar. E é o que ele está dizendo aqui, Jó. Se você fez alguma coisa perversa, então é por isso que o teu triunfo é breve. E a alegria dos hipócritas até por um momento. Então a pessoa pode até achar que aquela pessoa é perversa, aquela pessoa é do mal, mas ela está triunfando, ela está conseguindo, ela está alegre, mas isto é só por um momento. Isto não é duradouro, não é definitivo. Porque o perverso, o hipócrita, ele pode até subir, mas uma hora ele vai cair. Versículo 6. Embora sua excelência se amontoe até os céus e a sua cabeça alcance as nuvens, embora ele amontoe recursos, amontoe riquezas até o céu, né? Ele sempre vai cair. Versículo 7. Ainda assim ele perecerá para sempre como seu próprio esterco, e os que viram dirão, onde está ele? Então o perverso também perecerá. Também perecerá. Tanto o homem bom como o homem ruim perecerá, morrerá. Morrerá. Esse é o destino de todos. Tanto o bom como o ruim, ele vai perecer, ele vai morrer. Versículo 8. Ele voará para longe como um sonho e não será achado. Sim, ele será afugentado como uma visão da noite. Então ele voará para longe, ele sumirá como um sonho e não será achado. Sim, ele será afugentado como uma visão da noite. Então vamos começar aqui nossa manhã já com a palavra de Deus, com o entendimento e a sabedoria de Deus. Ele voará para longe. Então tanto o perverso, ele voará para longe, ele sumirá, ele desaparecerá, ele não reinará, ele não perpetuará sobre a terra. Então o homem ruim, ele vai morrer também, ele vai falecer. Versículo 9. O olho que também ouviu não o verá mais, nem o seu lugar o contemplará. Então o olho de quem viu aquele homem perverso não o verá mais. Não o verá mais. Nem o lugar o contemplará mais, nem o seu lugar o contemplará mais, ele não mais existirá. Versículo 10. Os seus filhos buscarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão os seus bens. Então, os seus filhos procurarão agradar aos pobres. Os seus filhos buscarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão os seus bens.
Então os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e suas mãos vão restaurar os seus bens. Ou seja, os filhos do opressor, os filhos do perverso, procurarão fazer o que é correto, fazer o que é bom. E com isso eles restaurarão os bens do perverso, restaurarão as coisas boas, restaurarão os bens do perverso. Mas o perverso já se foi. Então agora seus filhos vão fazer o que é correto, vão fazer o que é bom, vão fazer o que é certo. Coisa que o pai não fazia. Coisa que o pai não fazia. Então seus filhos vão restaurar seus bens. Versículo 11. Os seus ossos estão cheios do pecado da sua juventude, que se deitará com ele no pó. Então o perverso está cheio de pecados. Isto aqui é o amigo de Jó, Zofar, falando para Zofar, o Zofar falando para Jó, se não era este o caso de Jó, se ele não tinha cometido algum pecado em sua juventude. Que às vezes a pessoa ela comete um pecado hoje aqui, ela está fazendo as coisas erradas aqui, né? E lá na frente ela não vai se lembrar. Mas para todo tipo de pecado, tem um preço, você tem um preço a pagar. Você pode até estar agindo certo hoje, mas se você lá atrás você fez alguma coisa errada, você prejudicou alguém, alguma coisa assim nesse sentido, você lá na frente vai pagar por isso. Deus perdoa tudo. Você pode pedir aí perdão a Deus de tudo. Mas a repreensão ela sempre vai vir. A correção ela sempre vai vir. Ela sempre vai vir de uma forma ou de outra. Às vezes nos deparamos por determinada situação e não sabemos por que aquilo está acontecendo conosco. Mas foi alguma coisa que lá atrás, lá no passado você fez e agora você está sendo corrigido por isso. Você está sendo corrigido por isso. Para que a coisa tudo funcione. O sentido do universo é ter harmonia em tudo, é que tudo funcione em harmonia, para que tudo funcione em harmonia. Este é o sentido do universo. A roda do universo é exatamente isso, harmonia, harmonia, harmonia. E é por isso que é dito, o mal jamais vai vencer o bem, não tem como. Não tem como, vai contra os princípios de Deus. Vai totalmente contra os princípios de Deus. Quando você vê assim, de repente, uma pessoa que é perversa, que é má, que é ruim, ela prosperando e tudo mais, não se preocupe com isso. Isso aí não diz respeito a você. Continue tocando sua vida, vivendo sua vida, não se preocupe com isso. Jesus, ele deixa bem claro, ele não se preocupava com romanos, ele não queria brigar com os romanos, ele não queria expulsar os romanos. E tudo que ele estava fazendo ali era tentando corrigir o seu povo, que estava agindo totalmente errado. O povo de Israel agia totalmente errado. E é por isso que estava pagando o preço das coisas erradas que sempre fizeram. Porque o povo de Israel era um povo desobediente. Era um povo de guerra, só queria se envolver em guerra, viver em guerra, viver em guerra. E Jesus foi ali falar para eles, olha, o meu pai, Deus, não tem nada a ver com isso. Meu pai Deus não é Deus da guerra, Deus da morte, Deus da violência, Deus do pecado, não. Meu Deus, meu Pai, é o Deus da vida, Deus do amor, da alegria, da paz, da prosperidade, da riqueza. Foi esta a mensagem que Jesus veio trazer para seu povo. Mas eles não entenderam nada, porque era um povo tão violento que a primeira atitude que tiveram
Primeira coisa que fizeram foi o quê? Crucifica o infiel. Matem o infiel. E aí mataram o próprio Filho de Deus. E tudo aquilo ali aconteceu exatamente só para provar que é um povo violento. E sempre foi um povo violento. Versículo 11. Os seus ossos estão cheios do pecado. Ali esse já foi. Versículo 12. Embora a maldade lhe seja doce na boca, e embora ele a esconda debaixo da sua língua. Embora a maldade lhe seja doce na boca, e embora ele a esconda debaixo da sua língua. É aquele negócio, a maioria das pessoas que estão fazendo mal, que fazem o mal, elas não reconhecem que estão fazendo mal. Para elas, fazer o mal é normal, é natural. Então o que o amigo de Jó está falando aqui, está mostrando para Jó exatamente isso. Não é este o teu caso? Será que não foi alguma coisa que você fez lá no passado? Será que você não errou na sua juventude? Será que você não cometeu algum pecado? Você não foi contra Deus lá na sua juventude e por isso você está pagando o preço hoje? Será que em algum momento você não foi perverso? Olha, aquele homem que é perverso, entendeu? A sua alegria é passageira. O seu triunfo não é verdadeiro. É como ele diz aqui. O triunfo dos perversos é breve, e a alegria dos hipócritas é só por um momento. Então, talvez seja esse o teu caso, Jó. Talvez você não se lembre de alguma coisa que você fez lá no passado e agora você está pagando o preço. Versículo 13. Embora o homem perverso, embora ele aguarde e não a abandone, mas aguarde quieta dentro de sua boca, embora ele guarde e não a abandone. Então, às vezes, a pessoa guarda a maldade ali e não abandona ela, porque ela acha que aquilo ali é o que ela deve fazer, ela deve agir sempre daquela maneira, e para ela está tudo bem, para ela está tudo normal. E muita gente é assim, muita gente é dessa maneira. Versículo 14. Ainda assim, seu alimento em suas entranhas se revolve, e ela é o fel de áspides dentro dele. Ainda assim, seu alimento em suas entranhas se revolve. Ela é o fel de áspides dentro dele. Então, é a coisa ruim que está dentro da pessoa. Então, é aquela coisa ruim que está dentro da pessoa, aquela coisa amarga que está dentro da pessoa, e a pessoa guarda ali dentro dela, não põe para fora. Não põe para fora, não confessa, não mostra aquela coisa ruim, aquele fel que está dentro dela. Versículo 15. Ele engoliu riquezas e vomitá-las novamente. Deus as lançará de seu ventre. Então ele engoliu as riquezas e vai vomitá-las. Deus as lançará de seu ventre. Então a pessoa engoliu riqueza, porque a pessoa perversa que tem riqueza, guarda a riqueza dentro dela. Mas Deus lançará ela para fora, tirará tudo dele. Versículo 16. Ele sugará o veneno de áspides a língua da víbora o matará. Então aquela pessoa perversa que acumulou muita riqueza e guarda muita riqueza, né? Mas Deus vai fazê-lo vomitar, vai fazê-lo colocar para fora. Porque assim como Jó, ele perdeu tudo, e é por isso que seus amigos estão questionando, porque os amigos eles têm esse entendimento, né? Eram 3 amigos de entendimento, eram 3 amigos que tinham conhecimento, tinham sabedoria. Então eles sabiam como é que funcionava tudo, o que acontecia com aquela pessoa que era perversa, aquela pessoa que cometia o mal, que fazia o mal, que vivia no pecado.
Então, será que não era esta a situação de Jó? Será que Jó não estava sendo castigado por Deus por ele ter cometido algum pecado e está agora vomitando a sua riqueza? Agora Deus tirou tudo dele, está tirando tudo dele, por ele ter feito alguma coisa errada? Será que não é o caso de Jó? Então, será que não é o caso de Jó? Ele, uma pessoa perversa, conseguiu juntar muita riqueza, Vejam bem, o que está aqui, nesta parte da Bíblia, como eu já falei, nesta parte do livro de Jó, é a conversa, são os diálogos dos amigos de Jó, que os amigos de Jó não foram lá só para consolar. Os amigos de Jó foram lá para colocar pressão sobre ele também. Olha, nós temos o entendimento que as coisas da vida funcionam assim, assim, assado. Nós temos esse conhecimento, essa sabedoria. E não é este o teu caso. Não é o que você fez, não é o que você está fazendo. De repente você agiu errado e agora você está pagando o preço de tudo. Você está pagando o preço por ter agido errado. Então não é esta a sua situação? Então, o amigo de Jó está colocando aqui o exemplo daquele homem perverso, aquele homem que fez coisas ruins, praticou coisas ruins, ajuntou muita riqueza, ajuntou tesouros, né? E agora Deus está tirando tudo dele. Como diz aqui, né? O triunfo dos perversos é breve. É breve, então você viveu uma vida aí de muito triunfo, mas agora você tem que devolver. Deus está tirando tudo de você. Então vamos lá, versículo 17 agora. Então ele sugará, versículo 16, né? Ele sugará o veneno de áspides, ou seja, o veneno de víboras. A língua da víbora o matará. O veneno da víbora, a língua da víbora o matará. Versículo 17, ele não verá os rios, as correntes e os ribeiros de mel e manteiga. Então, aquele homem não subirá para o paraíso, ele não vai para o paraíso, ele não vai ver os rios, os ribeiros de mel e manteiga. Então, este homem ele não vai para o céu, ele não vai para o paraíso, ele não vai ver o paraíso, né? Que é a própria língua, a língua de víboras, de áspides, o matará. A língua de víboras, de áspides, o matará. Versículo 18. Aquilo pelo que trabalhou, ele restaurará, e não o engolirá. Conforme seu bem será a restituição, e ele não se regozijará nela. Então ele não terá o desfrute de tudo aquilo que ele acumulou, ele não vai desfrutar. Ele não vai desfrutar de toda a riqueza que ele acumulou, que ele adquiriu. Ele nunca poderá desfrutar de tudo isso. Aquilo pelo que trabalhou, ele restaurará, e não o engolirá. Conforme o seu bem será a restituição, e ele não se alegrará com ela. Versículo 19, porque ele oprimiu e abandonou os pobres, porque ele violentamente tomou uma casa que não construiu. Então aquele homem ruim que fez muitas coisas ruins, que roubou, que oprimiu os pobres, oprimiu as outras pessoas, morou numa casa que ele não construiu, ou seja, fruto de roubo, de violência. Então ele violentamente tomou uma casa que não construiu.
Então, o destino dessa pessoa é a morte, ele não vai poder desfrutar de nada. Ele não pode desfrutar da sua alegria plena. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que rouba, que furta, que mata e tudo mais, que usa de violência para ter as coisas, as pessoas podem achar que esta pessoa está vivendo as mil maravilhas, está alegre, está plena, está feliz. Lembre-se, tudo que é de Deus é pleno. Tudo que é de Deus é pleno. Deus vive em plenitude. Então, como uma pessoa que rouba, que mata, que usa de violência para tomar o que é dos outros, ela pode ter paz. Ela pode de verdade desfrutar do fruto do seu roubo. Ela não pode. Ela não pode. Engano quem acha que a pessoa pode fazer isso plenamente. Não pode. Não pode. Se a sua vida não é fruto do seu trabalho, do seu suor, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua criatividade, de suas ideias, do seu propósito, do seu objetivo, não adianta, você não tem vida plena, jamais vai ter, você jamais vai poder desfrutar de tudo aquilo que você tem. Jamais, jamais. É uma vida enganosa, é como diz aqui, e é por isso eu teimo em falar que, poxa, parece até uma leitura maçante, parece uma história maçante, essa história desses três amigos, pondo pressão em Jó, criticando Jó, condenando Jó, julgando Jó, né, fazendo um monte de insinuações sobre Jó, Jó isso, Jó aquilo, mas é de um conhecimento, de uma sabedoria, esta leitura que é sem igual. Como diz aqui no começo, aqui no versículo 5, né? Eu vou até grifar. O triunfo dos perversos é breve. É breve. A pessoa não tem vida longa, não tem vida plena. A pessoa vive sem sabedoria, uma pessoa que tem que usar de violência, de estupidez, de roubar, de matar e todas essas coisas. Isso só funciona em Hollywood. Isso só funciona essa indústria maldita dessa cultura americana, que tudo tem que ser roubado, tem que ser tirado, tudo é na base da guerra, da força, o maior arsenal de armamentos do mundo, toda essa desgraça aí. Para que serve isso aí? Só para tirar a vida dos outros? Só para tirar a vida dos outros? Não é só para tirar, porque não traz bem nenhum, são os mensageiros da paz, são os guardiões da paz, guardiões de nada, guardiões do roubo. Então estas pessoas vão cair, porra. Não vão ter vida plena, jamais. Tudo em Deus é vida plena. Então você vê o nível de sabedoria desses caras. E é o que o cara fala aqui, pô, tá aqui, está escrito. Que o triunfo, não sabes tu, Jó, que o triunfo dos perversos é breve, e a alegria dos hipócritas é passageira, momentânea. Vive ali aquele momento ali, pô, daqui a pouco, caramba, daqui a pouco tá na merda, tá na lama de novo. Tá lascado tudo de novo. O triunfo dos perversos é breve, a alegria dos hipócritas é passageira, é momentânea, é só aquele momento. Acabou. Acabou. Então você vê, o cara ele vive ali na maldade, ele guarda a maldade dentro de si, é aquela coisa ruim, aquele fel, aquela coisa amarga dentro de si. E chega uma hora que ele criou um veneno tão grande dentro de si que aquele veneno vai matá-lo. Vai matá-lo. Ele sugará o veneno da áspide. Ele sugará o veneno de áspides. A língua da víbora, ou matará a língua da víbora. Áspide nada mais é do que uma víbora, né? Uma víbora venenosa. Então este veneno irá matá-lo. Esta coisa ruim que está dentro dele irá matá-lo. Então imagina aquela pessoa que é perversa, que é ruim, mas ela não pode, ela não tem como desfrutar
desfrutar plenamente do fruto da sua maldade. Não pode, porque é uma coisa ruim, não é uma coisa de Deus, então ela não pode desfrutar. Então, versículo 20, certamente ele não sentirá sossego no seu ventre, e não terá o que desejou. Então, certamente, é o que diz aqui, a pessoa má, a pessoa ruim, a pessoa perversa, certamente não sentirá sossego no seu ventre, não terá paz. E não terá o que desejou, nunca vai ter o que deseja, nunca vai ter o que deseja. E nunca é o suficiente, nunca é o suficiente. Para estas pessoas, nada é suficiente. Então, nunca tem paz, nunca tem sossego, nunca tem sossego. Uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que é do mal, ela nunca vai ter sossego em nada da sua vida. Nunca vai ter paz. Versículo 21. Nenhuma carne para se alimentar lhe sobrará. Por isso, nenhum homem procurará por seus bens. Então, nenhuma carne para se alimentar lhe sobrará. Nunca vai sobrar nada, sempre vai faltar. A pessoa corre atrás, nunca alcança. A pessoa faz um monte de coisa ruim, mas nunca sobrará nada, sempre será queimado. Versículo 22. Na plenitude de sua suficiência, ele estará em apuros, toda mão de ímpio vira sobre ele. Na plenitude de sua suficiência, ele estará em apuros, toda mão de ímpio virá sobre ele. Então, na plenitude de sua suficiência, ele estará em apuros. Então, quando a pessoa opressora, quando a pessoa má, quando o perverso está lá na sua plenitude, aí começam os problemas, porque toda mão de ímpios, ou seja, outras pessoas ímpias como ele, perversas como ele, a mão dessas pessoas vão tocá-las. É a história daquele bandidão, daquele cara que é o traficante. Ele tem uma pequena boca ali de fumo, de droga, vendedor de droga. Daqui a pouco chega um que é maior do que ele, vai lá e toma a boca de fumo dele. Aí daqui a pouco vem outro que é maior ainda do que aquele segundo e toma a boca de fumo desse segundo, e aí vai. Então, quando a pessoa pensa que está por cima, aí outra pessoa que é perversa, mais perversa ainda do que ele, vai lá e toma tudo que ele tem. Olha só o nível de sabedoria deste capítulo, dessa leitura, deste livro. Então, se você não consegue perceber nada, se você não consegue perceber que isso aqui é um manual de instruções para a sua vida, então tem alguma coisa errada com você. Versículo 23. Quando ele estiver prestes a encher seu ventre, Deus lançará a fúria de sua ira sobre ele, e choverá isto sobre ele enquanto estiver comendo. Então, quando ele estiver prestes a encher seu ventre, ou seja, quando ele estiver lá em cima, Deus lançará a fúria de sua ira sobre ele, e choverá isto sobre ele enquanto estiver comendo. Então, quando a pessoa que é perversa acha que, agora eu estou bem, já consegui, triunfei, então Deus vai lançar sua ira sobre ele, ou seja, você fez tudo errado. Então agora você vai se consertar. Então são estas as coisas que os amigos de Jó estão questionando com ele. Será que este não é o teu caso, Jó? Será que você não foi um homem perverso lá na sua juventude, no seu passado, e agora Deus está lançando sua ira sobre você? Então você cresceu, amontoou muitas riquezas, muitos bens, né? Mas agora você está pagando o preço do que você fez de errado lá no passado. Será que não é o seu caso? É isto que o amigo de Jó, o Zofar,
está questionando com ele. Está questionando com Jó. Então, de repente, você fez alguma coisa de errado lá e agora você está pagando o preço. Então, tudo isso que você conquistou aí, tudo isso aí que você tem, é fruto daquilo que você fez errado lá. Então, agora a coisa precisa se corrigir. Precisa se corrigir. Você precisa pagar o preço para que a coisa funcione corretamente. Versículo 24. Ele fugirá da arma de ferro, e o arco de aço o atravessará. Ele fugirá da arma de ferro, e o arco de aço o atravessará. Versículo 25. Ele tira do seu corpo a flecha, sai cintilante da sua bilis, terrores estão sobre ele. Então, terrores estavam sobre Jó, ele estava sofrendo, ele estava com vários ferimentos, ele estava com várias feridas, como já foi dito aqui. Então, a vida de Jó naquele momento era uma vida aterrorizante, ele estava passando por maus bocados. Versículo 26, toda a escuridão será escondida em seus lugares secretos, um fogo não apagado ou consumirá, e ficará enfermo com ele o que restar em seu tabernáculo. Toda a escuridão será escondida em seus lugares secretos, um fogo não apagado o consumirá, e ficará enfermo com ele o que restar em seu tabernáculo. Então, como eu já disse, a leitura do livro do Jó não é de fácil compreensão, não. Então, porque muita coisa da Bíblia, e por ser um livro antigo, de mais de 2000 anos, então, o que se diz aqui? Né? Então, muitas coisas eram escritas em base de parábolas, de metáforas. Então, não é de fácil entendimento. Então, toda a escuridão será escondida em seus lugares secretos, ou seja, as coisas erradas que foram feitas são escondidas em seus lugares secretos. Um fogo não apagado, ou seja, um pecado que não foi corrigido. Ou consumirá, ou seja, aquele pecado estava como se aquele pecado estivesse consumindo Jó, como aquele erro estivesse consumindo Jó hoje, né? E ficará enfermo com ele o que restar em seu tabernáculo. Ele ficará enfermo. Jó estava enfermo, porque era alguma coisa escondida, era alguma coisa que Jó estava escondendo, e Jó não queria trazer à luz. Então, toda a escuridão será escondida em seus lugares secretos. Toda coisa perversa, toda coisa ruim, toda maldade, todo pecado está escondido em seus lugares secretos. Um fogo não apagado o consumirá. Um erro que não foi corrigido lá atrás o consumirá, e ficará enfermo com ele o que restar em seu tabernáculo. Era o que Jó estava passando, exatamente o que Jó estava passando. Né? Exatamente o que estava acontecendo com Jó. Então, quando você lê assim a Bíblia pela primeira vez, com certeza você não vai entender basicamente nada. Basicamente nada. E é por isso também que muitas pessoas colocam a leitura, o entendimento e a sabedoria da Bíblia na mão de outros. E às vezes se deixam conduzir pelo entendimento dessas outras pessoas. Por isso que é muito importante você ler e reler a Bíblia várias vezes, capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo você lê a Bíblia várias vezes, para que você tenha seu próprio entendimento, para que você não dependa que outras pessoas venham a ler a Bíblia, ler o seu manual de instrução e passar para você o entendimento que elas têm do que está aqui na Bíblia. Versículo 27. O céu revelará a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Então, para você que vai ler a Bíblia pela primeira vez, tem como você entender, por exemplo, que toda a escuridão
será escondida em seus lugares secretos, que a escuridão nada mais é do que o que foi feito de errado lá atrás. Está escondido em lugares secretos dentro de você, que o fogo, aquele fogo, um fogo não apagado o consumirá, que o fogo não apagado é exatamente este erro que está consumindo você, não está deixando você viver em paz. E ficará enfermo com ele o que restar em seu tabernáculo. Então vai ficar enfermo, aquilo que restar da sua vida, da sua casa, vai estar doente junto com você. Por exemplo, o céu revelará a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Era o que estava acontecendo com Jó. O céu se levantou contra ele e a terra o está consumindo. O céu revelará a sua iniquidade. Quem é o céu aqui? É Deus. Deus está revelando. Olha, você errou, você fez a coisa errada e agora você está pagando. Então, como é que você vai entender tudo isso? Se você não lê e relê. Você precisa ler e reler. Ninguém entende um livro lendo apenas uma vez. Engano tolo. Uma pessoa dizer que lê um livro e entendeu todo aquele livro. Não tem como. Tem como a pessoa entender lendo apenas uma vez. Ela tem que ler e reler até tudo aquilo entrar na sua cabeça. Versículo 28. O acréscimo de sua casa partirá, e seus bens se desfarão no dia de sua ira. Então, é o que aconteceu com Jó aqui. O acréscimo de sua casa partirá, e seus bens se desfarão no dia de sua ira. Então, a pessoa está perdendo tudo. A pessoa está perdendo tudo. Está perdendo todos os seus bens. Versículo 29. O último versículo aqui do nosso capítulo 20 do livro de Jó. Mais uma grande aula de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de plenitude da vida. Nossa, este capítulo aqui foi fortíssimo, é fortíssimo. Esta é a porção do homem perverso da parte de Deus. Então é isto que guarda o homem perverso, é isso que aguarda o homem perverso. É não ter paz, é não poder desfrutar, é perder tudo, é perder família, é perder riqueza, é perder saúde, é perder esposa, perder tudo, perder amigos, todos se afastam. Todos se afastam do homem perverso. Então esta é a porção do homem perverso da parte de Deus, e a herança designada a ele por Deus. Então, a herança designada ao homem perverso é o sofrimento, é a dor, é a angústia, é morrer como morreu Salomão, morrer sofrendo, morrer angustiado, morrer sem paz de espírito, morrer detonado, doente. E é por isso que eu digo, melhor é o fim do que o começo. Então você tem que ter um fim em paz. E para a pessoa que acha que, poxa vida, em nossa juventude estamos plenos, gozamos de boa saúde, somos perfeitos e nos achamos perfeitos. Então estamos sempre por cima, nos achamos todo poderoso, mas é na sua velhice, quando chega os dias do fim da sua vida, que você vai ver realmente como sua vida vai ser pesada, como sua vida vai ser, que você vai ver ali qual que é a leveza da sua vida, como é que você viveu, porque agora, vem todo o você vai começar a pagar por tudo aquilo que você fez na sua juventude, Então, por isso que a vida ela é uma jornada, ela tem começo, meio e fim, e nós precisamos nos preparar muito bem para o fim, para que nosso fim seja um fim glorioso, um fim de paz. O que mais importa na vida de qualquer pessoa é a paz, paz espiritual. A pessoa que tem paz espiritual, ela tem tudo, ela tem riqueza, ela tem poder, ela tem dinheiro, tem família, tem tudo. É isso que mais importa na vida de qualquer pessoa. Então, procure viver em paz. Viva
plenamente, mas em paz. Para quando chegar o final dos seus dias, você esteja em paz. Melhor é o fim do que o começo. Então esta foi nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou até aqui, você que ficou 1 minuto, você que ficou 30 segundos, você que ficou meia hora aqui conosco, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê vida plena com muita paz. Com muita paz. Paz espiritual. Então, não esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Nosso compromisso é estarmos aqui novamente amanhã, dia 12 de julho, às 5h29 da manhã, começando logo cedo com a palavra de Deus, com a palavra de motivação, de riqueza, de plenitude, de vida plena para todos vocês. Então se inscreva aí no nosso canal, dê aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então até amanhã, faça você um excelente dia, um ótimo dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. Até amanhã, então, se Deus assim nos permitir.